Fala pessoal, me chamo Matheus, sou psicólogo e logoterapeuta e no vídeo de hoje a gente vai compartilhar com vocês um trecho do nosso quarto aulão de logoterapia promovido pela Escola do Sentido. O tema de hoje será sobre a que se propõe a logoterapia, então confere aí, interage com a gente. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Forte abraço e um bom vídeo. Agora falando um pouco mais focado na psicoterapia, né? A que se propõe a logoterapia enquanto proposta psicoterapêutica. Eu coloquei aqui 3 pontos, né, que eu observo que são pontos de grande importância e direcionamento sobre essa proposta psicoterapêutica, que são auxiliar o paciente na vivência de sentidos, a logoterapia, a terapia centrada no sentido da vida, e dessa forma facilitando um responder consciente com maior sensibilidade e maior atenção frente às questões que a vida lhe apresenta. A gente vive numa sociedade onde o vazio existencial está cada vez mais escancarado de diversas formas, e a gente vê muito essa desatenção, estar vagando, estar agindo de qualquer modo, de forma arbitrária, esse agir automático, né? E a logoterapia, ela trabalha nesse sentido de chamar a atenção, de favorecer uma sensibilidade maior frente às questões que a vida nos coloca para uma consciência de como devemos agir de forma responsável e, assim, vivenciar sentido. Um outro aspecto aqui que eu trouxe é capacitar o homem a vivenciar o sofrimento inevitável, contribuindo para uma vivência de sentido, apesar da tragicidade da vida. Então, em outras palavras, a logoterapia também se propõe a habilitar, a facilitar ao homem a vivência do seu sofrimento. O sofrimento que, na visão da logoterapia, é um sofrimento que é uma condição humana e que é inevitável. A tragicidade da vida que se apresenta enquanto culpa, dor, morte, né, nesse sofrimento, é algo que não podemos escapar e que alguma hora iremos nos deparar existencialmente com isso. E também se propõe a resgatar a dignidade humana a partir de uma visão de homem que reconhece e afirma a liberdade e a responsabilidade da pessoa. E, por isso, né, convoca-o a esse lugar ativo frente à sua existência. E isso tem muito a ver com a fala que a Taline vinha trazendo, né, de romper com essa visão do homem como um ser totalmente determinado e numa visão reducionista. Podemos passar. Ainda falando sobre esse assunto, aqui se propõe a logoterapia. Aí eu coloco 3 pontos aqui que são fundamentais. Se a gente quer trabalhar com logoterapia no âmbito clínico, a gente tem que necessariamente entender, compreender esses aspectos e metodologicamente vivenciando isso, né, no processo de acompanhamento com os nossos clientes, que tem a ver com o quê? Com despertar da existência para as suas possibilidades únicas e irrepetíveis, ok? Tem a ver com a fórmula antropológica da logoterapia, que é ser eu, ser homem, significa ser consciente mais ser responsável. Então, necessariamente, o processo clínico ele vai favorecer, nessa proposta logoterapêutica, uma vivência desse ser humano, desse paciente, uma vivência consciente dele e uma vivência que é capaz de se posicionar e selecionar as melhores respostas para a sua vida, né? As respostas que têm um direcionamento visando a vivência de sentido, a realização de valores em sua vida. Então, a gente vivencia nesse processo o ser consciente, o ser responsável. E a mobilização dos recursos noéticos, a mobilização existencial desse paciente para despertar nele as capacidades e as características que estão inerentes dessa dimensão noética, que são o autodistanciamento, a autotranscendência. Na verdade, a autotranscendência é um pressuposto para uma vivência de sentido. A vivência de sentido não se dá de forma intrasubjetiva, né? Mas se dá de forma a se direcionar para fora, né? Entregando-se a algo, né?
relacionando-se com alguém. Ok? E aí a gente vai passando nosso slide. E afinal, como fazer? Né? Chegou a pergunta que sempre eu escuto as pessoas falam, como é que eu faço? Como é que eu atuo? Em outras palavras, para ficar mais claro, como intervir com a logoterapia, como, por exemplo, o logoterapeuta deve atuar frente à demanda X de transtorno de ansiedade, de ideação suicida, né? Vocês, talvez, muitas vezes se perguntam isso, né? Mas eu queria dizer, assim, quebrar um pouco, em alguma medida, gerar algumas reflexões sobre isso. Porque a logoterapia não vai ser essa proposta, fórmula de bolo, essa proposta prescritiva, pré-definida, cheia de protocolos. Isso não quer dizer que seja uma abordagem solta ou que não tenha um fundamento teórico e metodológico. Ela tem, bastante sólido. Mas ela não vai ser essa proposta em que as respostas para essas perguntas vão estar desenhadas e escancaradas e delimitadas antes do processo. Okay? Elas vão se desenrolando com esse acompanhamento e com esse contato e com esse encontro existencial que se dá na relação terapeuta e cliente. E aí eu vou ler essa questão aqui que vai ser importante para a gente refletir com uma fala do próprio Frankl. O método psicoterapêutico deve ser modificado de acordo com a individualidade do paciente, a personalidade do terapeuta, levando-se em conta também a situação específica que está se trabalhando no momento. Sua recomendação não poderia ser outra, senão que nunca se deve esquematizar. Isso é uma fala do próprio Frankl. Nunca se deve esquematizar. O essencial na proposta psicoterapêutica é improvisar e individualizar. E isso aqui são características importantes para o logoterapeuta. Ser capaz de atuar de forma individualizada e de forma improvisativa diante das questões e da pessoa, né, que o procura. Ok? Segundo Frankl, nenhum método de psicoterapia, e incluindo a logoterapia, pode se pretender a ser aplicado a qualquer paciente, obtendo sempre o mesmo grau de sucesso. Há de considerar também a habilidade que o terapeuta possui. Então, não vamos, enquanto logoterapeutas, por a pessoa ter a demanda X, aplicar necessariamente a técnica X e o recurso X, porque foi constatado que deu certo em outro cliente, ou tem estudos que comprovam isso. Você tem que considerar o seu ser terapeuta, a sua habilidade, como você está diante desse recurso, diante dessa técnica, diante dessa situação, diante desse paciente. Ok? Então, isso deve ser considerado antes de você pensar no caminho terapêutico e no caminho de intervenção que você fará diante daquela demanda. Não é a demanda que delimita o tipo de intervenção que você fará. Se você se baseia somente na demanda para atuar sempre com a mesma intervenção, sinto muito, mas você está agindo contrariamente ao que se propõe a logoterapia. Ok? Vamos passando. Ainda nessa reflexão, o método de escolha de um determinado caso é como uma equação de duas incógnitas. A primeira representa a personalidade singular do paciente e a segunda, a personalidade singular do terapeuta. Ambas devem ser consideradas antes que um método de psicoterapia seja escolhido. Foi o que eu acabei de falar, eu estou frisando porque isso é fundamental. E aqui tem uma outra questão. A gente está acostumado, nesse lugar de especialista, a focar muito no outro, no paciente, no que ele fala, no que ele traz, no que eu percebo dele. Mas nós, enquanto logoterapeutas, temos uma proposta dialógica, relacional, ativa e que é atenta não só ao outro, mas a si mesmo nesse processo e à relação, principalmente. O encontro existencial e a relação terapêutica enquanto princípios norteadores para a prática clínica na perspectiva logoterapêutica. O que é que vai nortear? Quando vocês forem perguntar de novo, lembre-se o seguinte, o que vai nortear, como eu vou agir diante dessa demanda de ansiedade, vai ser a relação. O que ela apresenta, o que é manifestado diante dessa relação.
considerando a mim, enquanto terapeuta, considerando o outro, enquanto paciente. Ok? Seguimos. E aí a gente chega no qual é o papel de um logoterapeuta. O papel de um logoterapeuta é o de um acompanhante no processo. Você não vai ser aquele que vai dizer do outro, analisar o outro, nem aquele que só escuta passivamente o outro. Você está acompanhando ele nesse processo. A gente vai conversar sobre isso. Tem um papel, então, de mediador existencial. Ok? E quando eu falo de existencial, lembrem daquilo que eu falei de espiritual. Eu medio, diante da relação com o outro, aquilo que existe enquanto dado objetivo dessa espiritualidade, enquanto os valores, as possibilidades de valor, as possibilidades da sua vida, aquilo que eu percebo que o afeta, que o convoca, que o atrai, e também aquilo que eu identifico naquela personalidade única e irrepetível e nas suas limitações. Ok? Ele também mobiliza a existência, ele tem esse papel de mobilizar essa existência, sendo um facilitador na expressão do noético. Nós não paramos, enquanto logoterapeutas, na remissão de sintomas. Nós não estamos aí, enquanto logoterapeutas, para resolver problemas do outro. Ok, gente? Não se angustie para resolver os problemas do outro. Não se angustie nesse sentido, porque o nosso papel enquanto logoterapeutas é para além de uma lógica psicofísica, homeostática, de remir sintomas, de trazer um equilíbrio. Nós não nos propomos a isso. Nós nos propomos a favorecer a mobilização existencial e a vivência de sentidos, a despertar o noético do outro. Vocês estão me escutando, gente? Tem algumas pessoas que estão falando que não estão escutando. Eu estou escutando, Matheus. Ok. Então, eu vou continuar. Vamos lá. O que mais? Desempenha um papel ativo na relação terapêutica. E aí eu trago uma citação lá do livro do Tiago Aquino. Segundo Lazarte, no lugar do terapeuta ter que escutar passivamente, é o terapeuta que tem que dar força. É o terapeuta que fala e que transmite algo vital ao paciente. E a gente vê muito disso na técnica do diálogo socrático. O diálogo socrático é essa técnica que convoca, é essa técnica que confronta, é essa técnica que traz dessa noodinâmica, o que é a noodinâmica? É a dinâmica do espírito ao qual se propõe a logoterapia. Ok? O que mais? Assume, enquanto terapeuta, uma postura horizontalizada. Nós não queremos estar num lugar hierarquicamente superior, de suposto saber, de especialista, de dizer para o outro, de orientar o outro sobre o que é melhor para a vida dele, sobre qual é o sentido para a vida dele. Nós não sabemos qual é o sentido da vida do outro. Como assim, Matheus? Eu sou logoterapeuta, eu quero ser logoterapeuta, eu trabalho com a terapia centrada no sentido, e eu não posso dizer qual é o sentido da vida do outro. Não, você não pode dizer, porque você não sabe qual é o sentido da vida do outro. Ok? Vocês vão entender isso com o passar do tempo, tá, gente? Mas vamos lá. Então, essa proposta é horizontalizar, é nivelar essa relação para que você não seja superior ou inferior ao outro, mas esteja no mesmo nível, e nesse mesmo nível haja diálogo nessa relação. Haja intimidade, haja proximidade, haja troca. Ok? E isso tem a ver com o quê? Com estar aberto, com estar disponível, com estar respeitando a dignidade, a opinião, a fala, o posicionamento, a limitação do outro, com a consideração e a contemplação do outro enquanto parte construtora do processo. Não sou eu que construo o processo. A gente co-constrói esse processo. Ok? O que mais? A individualidade e a improvisação como habilidades importantes do terapeuta. A individualidade tem a ver com o quê? Com a capacidade de trabalhar esse outro enquanto um ser único e irrepetível. E não como um cara que tem ansiedade, mais uma demanda de ansiedade, mais uma demanda de tal coisa. Não, você não está com foco no sintoma, você está com foco na singularidade daquela pessoa.
Você não está com foco no temperamento que ela tem, você está com foco na pessoa. Única e irrepetível, singularíssima, que está ali diante de mim. E a improvisação tem a ver com esse viés artístico que a logoterapia carrega, né? Com essa capacidade de criar, de se flexibilizar diante desse atendimento, de encontrar movimentos dentro desse processo que favoreçam um diálogo, que favoreçam um encontro com o outro. Tem a ver com a dança, com sentir o outro, com adequar esse ritmo, esses passos diante dessa relação, estando atento a essa relação e às possibilidades que eu posso oferecer ao outro. Eu não posso não saber todos os passos dessa dança, mas eu posso utilizar aqueles que eu sei, né? Vamos lá. Algumas imagens para a gente refletir sobre esse papel do logoterapeuta. Primeira imagem, uma confusão, lembra muito o início de um processo, né? Como o paciente muitas vezes chega a nós e há um convite, um dar a mão, um estar disponível para acompanhá-lo, para ser um parceiro, para ser um acompanhante, um mediador. Ok? E, ainda tem mais coisas aqui que eu estou criando também artisticamente, Ele está sorrindo, o terapeuta, enquanto o outro está triste diante de suas demandas. Talvez triste por não esperar mudança. Talvez triste por não ver caminhos e possibilidades e soluções para a sua vida. Mas o terapeuta é aquele que vê além. Se você é terapeuta e não consegue ver além da condição presente, fática ali do paciente, muito provavelmente vocês não vão conseguir caminhar para outro lugar diante dessa proposta. A segunda imagem traz desse quebra-cabeça, e aí vamos imaginar que uma mão é do terapeuta e a outra mão é do paciente, e que há os encaixes, e que há os reconhecimentos do que deve ser feito, de qual atitude deve ser tomada, para que realmente se faça sentido. E esse quebra-cabeça é um dado objetivo, porque não é qualquer peça que vai encaixar nesse lugar, não é qualquer atitude que vai servir para a minha vida, que vai me fazer vivenciar sentido da minha vida. E a terceira imagem, já com o processo em andamento, a gente já vê que em cima tem o logoterapeuta ou o terapeuta, e aí embaixo tem o paciente já numa postura mais positiva, indicando que já andou alguns degraus, que já subiu alguns degraus e que continua nesse movimento de estar junto, de estar acompanhando, de estar confiando um no outro nessa relação. E há uma proposta de subir degraus. E isso diz muito da logoterapia, porque a nossa proposta enquanto logoterapeuta tem a ver de facilitar essa vivência de uma dimensão noética, de uma manifestação do noético, de uma vivência de sentido que tem a ver com se elevar em sua vida, com emergir as nossas potencialidades. Ok? A gente vai caminhando. Eu vou ser bem breve, que eu não vou ler por conta do tempo toda a frase, mas vocês vão ter os slides, então eu vou só pegar a parte do papel do logoterapeuta. O papel do logoterapeuta, lá no final, consiste em ampliar e alargar o campo visual do paciente de modo que todo o espectro de sentido em potencial, ou seja, as possibilidades de realizar sentido, as possibilidades repletas de valores em sua vida, se torne consciente e visível para ele. Muitas vezes o paciente chega que nem aqueles cachorros que usam aqueles negócios para não morder os outros, né? Ele só vê aquilo ali, Ele fica limitado, extremamente restrito em seu campo de visão. E o nosso papel é ampliar, para que ele, por si só, reconheça. Nós não vamos dizer o que é valor para o outro, o que é sentido para o outro. Ele vai, por si só, nesse acompanhamento, nesse trabalho de ampliação, reconhecer. E tem a liberdade de corresponder a isso ou não. Não nos cabe impor isso a ele. Ok? Vamos lá. Pontos a serem destacados sobre a psicoterapia centrada no sentido. Vou tentar ser rápido. Não é uma panaceia
portanto, está aberta à contribuição e à combinação com outros métodos, resguardando os fundamentos sem sincretismo. Não é fundir uma coisa com a outra de qualquer jeito, e aí eu posso fazer isso porque a logoterapia diz que eu posso complementar, que eu posso estar aberto a outros métodos. Você não pode ferir, enquanto logoterapeuta, tendo a pretensão de atuar com a logoterapia, a visão de homem e a visão de mundo. Esses fundamentos da logoterapia. Okay? Não é uma panaceia porque não responde a tudo, não tem a solução para tudo. Não se propõe a substituir, se sobrepor ou ser rival das outras propostas. Não se afirma a logoterapia enquanto uma proposta que é melhor que as outras. Porém, entretanto, todavia, ela tem um plus em relação às outras, e isso deve ser reconhecido. Qual é o plus da logoterapia? É o plus que reconhece algo a mais da dimensão psicofísica, algo que reconhece o espiritual no homem, e que, por isso, há possibilidades que se desvelam desse reconhecimento e desse trabalho, considerando essa dimensão, ok? E ela se apresenta enquanto, partindo dessa reflexão, uma proposta específica e indicada, a mais indicada, para tratar de neuroses noogênicas. O que são neuroses noogênicas? Neuroses, processos de adoecimento que partem dessa dimensão espiritual e não de uma dimensão psíquica ou física, ok? E isso tem a ver com o desespero existencial, conflitos de valores, né? Enfim, uma série de questões que a gente não vai adentrar aqui. E não se mantém no nível das neuroses, como eu falei, ela não vai ter esse foco, não quer dizer que ela despreze ou não leve em consideração a sintomática do paciente, ou até os manuais psiquiátricos, quer dizer que ela tem um olhar para além disso, e que o foco dela não está aí, ok? Mas vai além desse foco, alcançando a dimensão dos fenômenos especificamente humanos, focando no que há de saudável no homem, ok? Naquilo que não pode adoecer, que não pode lhe ser tirado, somente restrito. Vamos lá? Seguimos. Então, nos casos de neurose noogênica, a logoterapia constitui-se enquanto um tratamento específico, em outras palavras, um paciente acometido de desespero existencial em frente ao absurdo, ao aparente absurdo da vida, precisa mais de logoterapia do que de psicoterapia. Isso, contudo, não vale para as neuroses psicogênicas. Nesses casos, a logoterapia não se opõe à psicoterapia, mas ela mesma representa uma de suas abordagens. Quando se trata de uma questão de neurose psicogênica, e não proveniente da dimensão espiritual, nesse sentido de, por uma questão de conflito de valores, de vazio existencial e etc., a logoterapia, ela também pode ser utilizada e é eficaz para trabalhar essas demandas, porém, ela não se torna uma proposta específica de indicação, porque ela, assim como tantas outras abordagens, podem e são indicadas para trabalhar com essas demandas. Bom, pessoal, foi isso. Obrigado por nos acompanhar até esse momento do vídeo. E não se esquece de deixar o seu gostei e interagir com a gente através dos comentários, dizer o que você achou do vídeo, quais temas vocês gostariam que a gente trouxesse em vídeos futuros também. Então, é isso. Um forte abraço e até a próxima.